Está de volta. Jornal Gazeta 93. 7h19. Estamos de volta para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93. Segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, você tem um encontro marcado com a notícia na Gazeta FM, a rádio do seu jeito. 93! Ouvintes, e vamos dar continuidade aqui no nosso programa para falar sobre um assunto sério, um tema bastante delicado. É sobre a síndrome respiratória aguda grave, que fez, em questão de alguns dias, alguns meses aqui no nosso estado, 10 vítimas fatais. Todas crianças aí de entre 2 meses de vida a 4 anos de idade. As famílias relatam que os bebês deram entrada em unidade de saúde da capital com sintomas gripais. Logo, o quadro deles se agravou e não havia leito de UTI disponível para internação. Por isso, essas mães e pais que se uniram para buscar justiça por essas vidas perdidas. Hoje, nós convidamos uma das mães que infelizmente vive essa grande dor para conversar aqui com a gente no programa no Jornal Gazeta 93. Nós convidamos a Joelma Dantas, mãe do Theo, uma das vítimas fatais da síndrome respiratória aguda grave aqui no nosso estado. Ela já está aqui com a gente no estúdio para participar da entrevista. Olá, Joelma, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta 93. Olá, bom dia aos ouvintes e obrigada pelo espaço para a gente falar desse assunto que não pode morrer. Muito obrigada por aceitar esse convite, Joelma. Antes de qualquer coisa, Tiago e eu, nós e toda aqui a equipe da Gazeta, acredito que os ouvintes também gostaríamos de nos solidarizar com você e com todas as demais mães. As mães, a gente não imagina a dor que vocês estão passando. E obrigada por vir compartilhar um pouco com a gente aqui dessa situação. E para começar essa entrevista, Joelma, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o Theo, como ele era em vida. Conta um pouco pra gente. É muito difícil, né, falar dele, porque ele morreu agora dia 7 de junho. O Theo era o meu filho amado, querido, muito, muito amado, muito bem cuidado, tinha 10 meses de vida, uma criança muito alegre, muito saudável, e falar dele agora, assim, é muito dolorido ainda, porque a ideia de que eu não vou vê-lo nunca mais para uma mãe é uma dor muito grande. É uma palavra muito pesada para quem é mãe. Então o Theo era o meu filho amado, saudável e muito saudável. Joelma, a gente realmente se solidariza muito. De fato, é muito triste uma mãe ter que enterrar um filho. Então a gente vai seguir aqui nossa entrevista. Eu vou te perguntar quando você percebeu que o Theo estava com alguma doença, quando ele estava com essa síndrome respiratória aguda grave. Qual unidade de saúde que você buscou? Tiago, eu vou só te fazer uma correçãozinha. Você falou de quantas crianças mortas? A gente teria aqui informação de 10, mas... São 13 crianças. Já aumentou esse número. E é importante dizer que essas crianças, elas não faleceram com a síndrome, não foi a síndrome a causa principal da morte. Perfeito. Nós tivemos aí o Sindicato dos Médicos que deu uma entrevista muito esclarecedora, onde ele conta que, inclusive, eles já haviam protocolado no Ministério Público uma denúncia para a falta de estrutura nos hospitais, principalmente em relação a crianças, e que a morte de nossos filhos foi negligência por parte do Estado. O meu filho, ele teve... O mêsversário do meu filho foi no sábado, dia 4 de junho. Nós fizemos o bolinho, eu postei nas redes sociais, meu filho estava bem. E aí no domingo ele acordou feliz, normal. Meu filho era tão saudável que ele dormia 7 horas da noite e acordava às 6 da manhã. Ele não acordava à noite para nada. E ele acordou pela manhã. Nesse dia ele acordou mais cedo, no domingo, né? Depois você fica pensando e fica imaginando assim, puxa, será que ele sabia que ia embora? Que naquele dia ele acordou mais cedo? Mas enfim, ele acordou no domingo 5 horas da manhã, brincou, comeu, passou o dia como ele sempre foi e estava
bem mais feliz. Eu posso te falar isso, assim, porque ele tava muito, brincava muito. Eu até comentava com o pai dele, meu Deus, o Theo vai destruir tudo, porque ele já tava no andadorzinho para começar a andar, ele já ficava em pezinho. E ele entrava, eu botei ele no andador, ele saía correndo, puxava uma coisa, puxava outra, ele tava muito elétrico. De domingo para segunda, pelo fato dele dormir das 7 às 6 da manhã, ele não estava dormindo bem. Ele gemia, ele estava choroso, eu notei que ele estava congestionado. Aí tentei fazer alguma coisa paliativa, né? Passei um Viczinho nas costas, na planta do pé, botei uma meinha, e mesmo assim ele choroso, incomodado, né? Quando você está gripado, que você fica incomodado. E aí eu falei com o pai dele. O Theo, eu e o pai do Theo, apesar de namorarmos, cada um mora numa casa. Então eu liguei pro Thales e disse, Thales, o Theo ele tá congestionado, ele tá... Como ele é o primeiro filho do Thales, e o Thales é filho único, então para ele, o Thales idolatrava aquela criança. Então tudo que acontecia, podia ser qualquer bobagem, eu avisava, independente do horário, o Thales estava sempre disponível. Então na madrugada eu avisei, Thales, ele está congestionado, mas continuamos, né, eu tentando os cuidados paliativos, né, fiz lavagem nasal, conforme a pediatra dele informava. Mesmo assim ele ficou choroso. Cedinho da manhã eu deixava ele na casa do Thales, porque o Thales é advogado, o escritório é ao lado da casa, a babá cuidava lá e ele estava sempre em contato. Cedo, 4h30 da manhã, o Thales foi buscá-lo, de tão preocupado, né? Porque uma criança que dorme a noite inteira não dormiu bem, então o Thales, 4h pouco da manhã, já foi buscá-lo. E eu fui trabalhar. Só que eu fiquei monitorando. E aí, ele tá bem? Não, ele tá meio cansadinho, ele não tá comendo bem. Falei, meu Deus. Quando deu meio-dia, no horário do almoço, falei, vamos levá-lo ao hospital. Nós já tínhamos ido ao Gil em uma outra situação e eu não gostei do atendimento. Então eu falei, vamos ao PS. Quando nós chegamos ao UERB, o atendimento foi rápido, não foi demorado. Só que não tinha, logo que ele chegou, foi feito, as médicas estava lotado, falaram, olha, isso aqui tudinho é a mesma coisa. Tá dando aí uma gripe nas criancinhas que nasceram principalmente durante a pandemia, porque elas não criaram imunidade, elas não saíam, elas não recebiam visitas. É importante ter a imunidade criada na primeira infância. Então elas disseram, aqui todo mundo aqui tá tudo igual, não se preocupa não, mãezinha. Mas não tem onde ficar. Botaram ele em cima daquela maca que é só para botar medicação. Existe uma maca que é só para colocar acessos. Ela disse, só tem esse lugar para ficar. Eu falei, tudo bem. E elas fizeram o resgate. O resgate é uma aplicação de Aerolim e aerosol. Aerolim e Clenil. Fizeram esse resgate, ele acalmou totalmente, dormiu. Só que a médica me chamou e falou, olha, pelo que a gente tem aqui de experiência, essa gripe que está dando, quando ele acordar, ele vai piorar. Ele vai utilizar a musculatura acessória. Como fisioterapeuta, eu sei que quando você começa a utilizar a musculatura acessória, para respiração, você utiliza o diafragma. A musculatura acessória é quando você usa toda a musculatura da sua região abdominal para respirar, e ela pode entrar em exaustão e você tem uma parada cardiorrespiratória porque você começa a produzir ácido lático. É uma linguagem um pouco técnica, mas em suma seria isso. Cansa e aí o seu coração, por oxidar, né, o sangue fica ácido, você acaba tendo uma parada cardiorrespiratória. Então ela me avisou antes. Eu vou necessitar de um medicamento chamado sulfato de magnésio, mas nós não temos. E aí eu falei, e aí? O pai dele pode comprar, vai ali na farmácia. Não, não vende farmácia, só para hospitais. O pai dele saiu desesperado, foi em vários hospitais, né, para procurar, hospitais particulares, perguntar se eles vendiam, se encontrava alguém, e não encontrava. 3 horas depois, meu filho realmente acordou bastante cansado, usando muito. O que é usar essa musculatura? É aquela respiração cansado que chega afunda assim a caixa torácica, sabe? Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Então ele começou daquele jeito. E aí 3 horas se passaram e não achava o sulfato de magnésio. E a médica voltava e com muita gente, muita criança lá, e ela dizia, olha, eu estou procurando, eu estou ligando para os hospitais, se tiver a gente faz troca, é normal isso, a gente troca sempre. E eu desesperada, porque eu disse, meu Deus, ele está muito cansado. E 3 horas depois ela conseguiu o sulfato de magnésio.
É uma ampola que é colocada no soro, ele tomou e ela disse, ele não vai melhorar, não vai surtir o efeito que eu queria, que era abrir os brônquios, porque quando ele está fazendo ele força a respiração, é porque os brônquios estão em broncoespasmo, eles endurecem. Ela disse, eu não vou conseguir expandir o pulmão do teu filhinho porque demorou demais o sulfato. Ele fez muito esforço. Foram 3 horas aguardando. E eu falei, e agora? Ela disse, eu vou botar ele no oxigênio. Que o oxigênio, ele não cura doença, mas ele relaxa, né? Ele vai lá e faz o trabalho, você deixa de fazer o esforço de respirar, e aí trata essa questão do broncoespasmo, que é para expandir novamente o pulmão. Não tinha oxigênio. Não tinha ponto de oxigênio, né? Ela falou, só que não tem ponto de oxigênio. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, não tem nada. Ela, calma, vamos procurar. E ela saía para um lado, e chegava outro paciente grave, crianças todas, tudo isso na emergência, crianças sendo entubadas ali, vi vários bebês sendo entubados, onde a intubação devia ser feita no ambiente estéreo, que é UTI. E aí, depois de umas 2h30, ela voltou e usou até um termo assim, ela falou, me perdoa o termo que eu vou te falar, mas eu roubei essa bala de oxigênio lá da UTI. Porque o que é que tem que ter no hospital? Pontos de oxigênio. Tem a cama e em cima está o ponto, você só puxa dali e coloca através de um catéter na criança. Não tinha catéter. A criança, quando está numa situação dessa, ela tá, eu tenho vídeos, ela tá chateada, ela fica se mexendo. Então, aquela máscara que a gente usa como máscara de nebulização não serve numa situação dessa. Mas não tinha o catéter, que é aquele canozinho que coloca no nariz. Depois dessas 2 horas e pouco, ela conseguiu a bala de oxigênio e me trouxe a máscara ao invés do catéter. Tenta colocar nele. E eu tentava, mas ele estava muito já cansado, exausto, né? A musculatura toda exausta. Aí ela viu que realmente não fazia efeito e ela me chamou umas 9 horas da noite e falou assim, mãe, acho que antes das 9 horas eu não consigo precisar. Infelizmente vou ter que entubar o teu filho, porque o oxigênio demorou, tudo demorou. E nós não temos uma UTI, ele vai precisar de uma UTI. Toda criança, todo adulto, todo ser humano que precisa ser entubado, ele tem que ir para uma UTI. Porque a partir do momento que ele é entubado, ele se torna um paciente gravíssimo. Ele tem que estar sendo monitorado, ele tem que ter médicos especialistas, que são os médicos intensivistas ali, observando qualquer recaída naqueles equipamentos, para que ele não tenha uma descompensação. Se a pressão dele baixa um pouquinho, já tem que entrar com uma determinada medicação, porque ele está com um corpo estranho dentro dele, que é a questão do ventilador mecânico. E aí eu comecei na internet, mandei mensagem para o governador, para a secretária de saúde, para todas as pessoas, pelo amor de Deus, porque eu sei que há na CESACRE um contrato de 22 milhões de reais entre o governador e o sogro dele. E a justificativa para que esse contrato existisse, era a de levar doentes para fora do estado, quando aqui não tivesse estrutura. Inclusive, ele levou o Pequeno Gael. O Pequeno Gael é filho de um rapaz que trabalha com o governador Gladson. Ele foi para Manaus e ele está bem, para a honra e glória do Senhor. E era a mesma síndrome. Então, o fato, as crianças não morrem da síndrome, porque o Gael não morreu. É a falta de estrutura. Então, eu mandei mensagem para todas essas pessoas, para a Paula Mariano, secretária, para o governador. A Paula Mariano disse, amanhã de manhã a gente resolve. Eu falei, não pode, tem que ser agora, enfim. Pedi nas redes sociais, disse, marquem o governador, porque eu preciso, me ajudem. Ninguém fez nada e a médica chegou para mim e falou, mãezinha, ele vai ter uma parada se eu não entubá-lo. E eu falei, tá bom. Né? Saí, orei, falei, Deus, salva meu filho, me ajuda. E ele foi entubado ali naquela sala fechada, com um monte de crianças, com vários tipos de doenças, né? Aí ele foi entubado ali. E no dia 7... à noite não tinha medicação que ele precisava, ele foi colocado num local que não era o correto, e ele começou a ter paradas cardiorrespiratórias, teve 7 paradas cardiorrespiratórias, e na 7ª, infelizmente, ele foi embora. Muito difícil que a Joelma está aqui relatando pra gente, contando, ela está bem emocionada. Para quem acabou de sintonizar na Gazeta FM, nós estamos em uma entrevista ao vivo com a Joelma Dantas, mãe do Theo, uma das vítimas fatais aí
em decorrência da síndrome respiratória aguda grave no Acre, como ela mesmo disse, pela demora no atendimento correto ao bebê. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa para a Joelma aqui se recuperar, ela está bastante emocionada. E voltamos logo após o intervalo, agora são 7h34. Não sai daí, no próximo bloco continuamos com a entrevista com a Joelma Dantas, é logo após os comerciais. Você está ouvindo Jornal Gazeta 93. Está de volta. Jornal Gazeta 93. 7h39. Estamos de volta para o terceiro bloco do Jornal Gazeta 93. Muito obrigada a todos pela sua companhia e por nos escolher como sua fonte de informação matinal. Continue sintonizados na 93,3 FM. Gazeta FM. Continuamos aqui na nossa entrevista. No bloco anterior, iniciamos aí esse bate-papo com a Joelma Dantas, a mãe do Theo, uma das vítimas fatais aí da síndrome respiratória aguda grave no Acre. Ele não recebeu o atendimento necessário a tempo e o Theo tinha apenas 10 meses de vida. Agora vamos seguir aqui com a nossa entrevista. Joelma, você e as outras mães têm se manifestado em alguns locais, como na Assembleia Legislativa do Acre, no evento com a ministra dos Direitos Humanos, aí fizeram alguns protestos, enfim. Quais são as reivindicações de vocês nesse momento? Ontem faleceu mais uma criança, o pequeno Heitor, filho da Bianca, um menino de 1 ano e 6 meses. Nós já estamos lá no Ministério Público, apesar de não acreditarmos, porque há uma relação incestuosa entre o Ministério Público e o Estado do Acre. Por exemplo, Raimundo Pinheiro é primo do Gladys Cameli, é assessor da secretária Paula Mariano e é marido da promotora Rita de Cássia, além de amigo íntimo do promotor da área da saúde, que é o doutor Glaucio Chiroma. A minha alegria é que o doutor, o procurador-geral, que é o doutor Danilo Lovisário, colocou o Chiroma como secretário e há um outro, o doutor Alcimar, e nós estamos lá numa investigação, Ministério Público. Eles fizeram uma sindicância na CESACRE, o que eu acho totalmente risível, porque sindicância eles deveriam ter feito quando houve um vazamento de um áudio da diretora do UERB, pedindo providências para a senhora Adriana Lobão, contando que crianças estavam morrendo por falta de oxigênio, algumas morrendo dentro da ambulância do SAMU, e nada foi feito. Então ali devia ter havido uma sindicância para saber por que não fizeram, não escutaram as reivindicações da Dora. E, fora isso, nós estamos no âmbito criminal e fora do Estado também. Nós estamos fazendo, através da ministra, nós fizemos algumas denúncias que ela levou, estamos em contato, que é para órgãos que protegem crianças. Porque com 13 crianças mortas nessa situação e outras que a gente ainda não sabe, e é por isso que eu faço questão de ficar na rede social lembrando e indo até ao UERB, é para que outras mães que morrem e a criança, tem caso lá que a gente soube, de mãezinha que a criança morreu dessa forma e ela foi embora para o Seringal, onde ela morava. Então a gente quer que o máximo de mães que perderam os filhos dessa forma, por negligência do Estado, que nos procurem. Nós vamos nos unir, nós estamos unidas nesse sentido, para que nós tomemos as atitudes corretas e as pessoas sejam punidas. O que você perguntou para mim, o que é que as mães querem? Primeiro de tudo, nós queremos que a senhora Adriana Lobão e a senhora Paula Mariano sejam demitidas, porque até agora elas não apresentaram uma desculpa. Elas não disseram o motivo delas terem ouvido aquele áudio, a Adriana Lobão, e não ter feito nada. E o Gladson, o nosso governador, blindou elas duas de uma forma que ele não demite. A Adriana Lobão tirou agora 15 dias de descanso porque diz que está estressada. Ela está estressada com o caso. Imagine nós, mães, né, que vamos carregar a dor para o resto da vida. Joelma Dantas, o que você acredita que faltou naquele atendimento para o seu filho? Aquele atendimento que você falou lá no primeiro bloco, o bloco anterior. Tanto do meu filho quanto das outras 12 mãezinhas que eu tenho contato e agora, com essa que fez as 12 mãezinhas,
foi falta de oxigênio, falta de sulfato de magnésio e principalmente de UTI. Não tinha UTI. Só havia 9 UTIs para quase 900 mil pessoas, para todo o estado do Acre. Uma criança do Jordão precisasse de uma UTI, ela teria que usar uma dessas 9 vagas. E não tinha. A estrutura do INTO, com 50 vagas de UTI, foi desativada. Então, foi um crime o que fizeram. Nosso estado com 9 UTIs pediátricas, enquanto 50 UTIs que poderiam ser utilizadas foram desativadas. Após as denúncias, né, depois da morte do meu filho, que eu comecei a gritar, eles levaram as crianças para o INTO, abriram apenas 20 das 50, que já estão lotadas, e todos os dias a gente recebe reclamação das mães que lá falta isso, falta aquilo. Então continua o descaso, continua o mesmo, tanto é que ontem morreu outra criança. Nossa briga hoje é para que os punidos, os culpados sejam punidos e para que isso pare de acontecer, porque isso já se considera, já se configura um infanticídio. É um assassinato em massa de inocentes. E a gente quer apenas punição. Algumas pessoas acham que a gente está com ódio no coração. Você não quer perder um filho. Se você perder um filho, você já vai se sentir abandonado por Deus, naturalmente. Mas se você perde um filho sabendo que se o Estado tivesse feito o que ele devia fazer e não fez, aí você fica revoltado. Essa é a palavra. Revolta e sede de justiça. Não há ódio, só revolta. Joelma, uma última pergunta antes de a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Houve muita luta das mães naquela agenda da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, aqui no estado. Vocês foram ouvidas, então, pela ministra, né? Qual a expectativa agora dessa entrada, dessa audição que a ministra deu para vocês, dessa entrada com as mães? O que vocês esperam? Olha, estavam todas as autoridades do estado ali naquele evento e ninguém nos convidou, né? Era um evento exatamente para ela inaugurar um programa para mulheres e mães em luto. Olha como Deus é perfeito. Coincidência. E aí, quando a ministra pediu para que a secretária nacional nos ouvisse enquanto ela participasse da situação. E ela me disse a todos presentes na sala o seguinte: nós viemos justamente inaugurar um programa contra a violência contra a violência contra a mulher e sobre mães. A gente quer unir mães que têm filhos com doenças raras e mães em luto. E aí, quando eu estava embarcando para cá, a comitiva disse assim para mim: não fale em mães em luto lá não, porque lá está acontecendo um probleminha. Veja como é tratado, né, a morte de 13 inocentes, um probleminha. Então, a que a gente conversou, né, me fugiu o nome agora, a secretária nacional, uma mulher muito humana, ela chorou com a gente, ela ficou indignada com o que a gente contou para ela, e é como eu te falei, a gente está nos processos, tudo é muito lento, né, quando você perde um filho, quando você quer justiça, seu coração sangra por justiça para você poder viver o seu luto, e ela demora, isso é muito ruim. A gente fica todo dia que acorda dizendo: meu Deus, ainda falta quantos dias para eles darem as respostas. E no Brasil é assim, infelizmente, as coisas andam com muita vagareza, né? Muito devagar. E a gente tem agora só que esperar. Todas as denúncias foram feitas, estamos aguardando, mas enquanto aguardamos, gostaríamos muito que o governador tivesse a sensibilidade de melhorar, de chamar a Adriana Lobão e a Dora e dizer: Adriana, a Dora te mandou esse áudio. Qual foi? Quem foi a pessoa? Me diga o nome da pessoa que deixou de resolver os problemas que ela relatou, que foi a falta de oxigênio, falta de leitos, tudo que os nossos filhos precisaram e não tiveram e por isso vieram a óbito. Muito obrigada pela sua participação, Joelma. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu gostaria realmente que você e todas as mães se sentissem abraçadas e, acima de tudo, eu espero que vocês consigam encontrar aquilo que estão buscando, a justiça. Isso é muito importante. É muito também importante esse espaço para vocês poderem falar, não se sentirem caladas. É uma dor muito grande o que passaram e isso é legítimo, o poder de fala de vocês. E estamos aqui abertos também para ser essa ponte, tá bom? Fica aqui, muito obrigada por participar, por falar de um assunto tão delicado. A gente sabe que é difícil e agradecemos a sua participação.
Tá, deixa eu só agradecer vocês, porque esse assunto não pode cair no esquecimento. Eu sei que todo dia tem uma tragédia diferente, mas eu quero lutar para que isso não caia no esquecimento enquanto os culpados não sejam punidos. A gente não pode aceitar a morte de crianças por ineficiência do Estado com naturalidade. Aceitar como, ai, que coisa triste, chorei hoje, amanhã tá tudo bem. Vamos continuar com essa briga para que os culpados sejam punidos. Obrigada, Breno. Obrigada, Tiago. E obrigado, Marcos, que me deu um cafezinho, viu? Você está ouvindo Jornal Gazeta 93.